Bom dia, sexto ano. Como nós começamos a falar na última aula sobre as regiões do nosso planeta, vimos que acabamos de falar da hidrosfera. Então, agora estamos na segunda região, que é a litosfera. Começamos com essas perguntas, certo? Se nós pudéssemos atravessar o planeta e ver o que tinha do outro lado, é o que nós encontraríamos pelo caminho, né? Então, vimos que poderíamos encontrar várias coisas. E a litosfera, gente, é a parte da ciência que vai estudar a formação do solo, né? Da região, da parte terrestre, da região terrestre do nosso planeta. Isso depende, né? A formação dessas regiões depende da disponibilidade de água, ar, solo, luz solar, tudo que nós temos aqui formando o nosso planetinha. Essa parte da litosfera, nós vamos ver que ela se divide em 3 camadas, principalmente. Essa figura vem mostrando, né, essas 3 camadas, conhecidas como crosta terrestre, manto e núcleo. Como vocês podem observar na figura, a crosta terrestre é um espaço assim, de uma profundidade bem pequena. É como se fosse comparando uma casquinha de laranja, certo? A parte do manto é a maior, né, que tem maior quantidade e extensão, e o núcleo é aquela parte bem interna, que nem se conhece tão bem, mas que forma uma boa parte do nosso planeta. E aqui nós temos algumas características dessas regiões, né? A crosta terrestre, que é a parte superficial, a camada superficial, ela foi conhecida durante muito tempo pela sigla Cial, devido à quantidade dos elementos formadores dessa parte da crosta, que é principalmente o silício e o alumínio. Tá? Nós vamos ter a crosta continental, que é onde encontram seus continentes, e a oceânica, que é o fundo dos mares e oceanos do nosso planeta. O manto vai ser formado principalmente pela quantidade de rochas, né, sólidas e unidas, devido a uma temperatura muito grande que se encontra nessa região. Né? Quanto mais no interior da Terra, maior é a temperatura, né, que nós temos no interior do planeta. Então, essa camada, ela é formada principalmente de silício e magnésio, tá? Ela tem uma temperatura bem alta e essa temperatura também provoca uma pressão muito alta no interior nessa região do planeta. Tá? E avançando mais um pouco, nós temos o núcleo, que é bem o interior da Terra, né? Como vocês podem ver aí, a quantidade de quilômetros e espessura, 3.400 quilômetros, não se tem como chegar, né? E se chegou a essas informações por meio dos aparelhos que nós temos hoje em dia, tecnológicos, para mover informações do planeta. E a temperatura também no interior bem alta, de cerca de 6.000 graus. Por isso que o manto, quanto mais próximo estiver dessa região, né, do planeta, ele também apresenta alta temperatura. Os principais componentes do núcleo são o níquel e o ferro, por isso foi conhecido também durante muito tempo como NIF, essa região, né, com essa sigla, assim como o manto, chamado de cima, e a crosta de Cial. E agora vamos passar por uma coisa polêmica, né, um assunto polêmico, que é a forma da Terra. Devido a medidas feitas, né, também com aparelhos tecnológicos, fotos retiradas dos satélites que ficam em volta da Terra,
nós sabemos que ela tem uma forma esférica, né? Uma forma esferoide, que poderíamos dizer, porque ela não é totalmente redonda, ela é redonda no centro e achatada nos polos. E essa medida de raio que está sendo mostrada aí é para mostrar que há um achatamento dela nos polos, tá? Em relação à linha do Equador, tá? E aí, gente, que nós temos aqui um assunto falando sobre os continentes que nós temos, né? O continente é a parte que está de terras que está na superfície do planeta dos oceanos, né? Nós temos terras submersas e essas são as emersas, que formam o continente. Segundo esse estudioso aí, Alfred Wegener, ele quem melhor falou sobre a teoria da formação dos continentes, tá? Colocando que eles se formaram há 300 milhões de anos atrás, né? Eles estavam todos unidos, formando um único continente, chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, ele foi se separando. Primeiro tivemos 2 continentes, Laurásia e Gondwana, e conforme os anos foram se passando e as eras geológicas, nós chegamos à configuração que temos hoje dos 5 continentes. Provavelmente vocês já devem ter visto isso com o professor de geografia. As aulas de geografia são também de estudo do meio ambiente junto com ciências, então nós vamos falando sobre assuntos bem próximos, né? Então ele explicou dessa formação dos continentes, mas não sabia explicar exatamente a causa dessa formação, por que eles se fragmentaram. Hoje nós já sabemos que os continentes estão apoiados na região do manto, e essa região, por conta da temperatura, tem as rochas fundidas, né, unidas, e então ela forma uma espécie de uma substância meio pastosa quanto mais se aprofunda para o seu interior. E isso vai gerando uma instabilidade nessa região do continente que está apoiada sobre o manto, fazendo com que eles fiquem numa movimentação constante, que recebeu o nome de deriva continental. Então, essa movimentação constante, né, do solo que está apoiado no manto é a deriva continental. Essa região, gente, que forma o solo, né, esse fundo do planeta que é apoiado no manto, ele não é inteiro, ele se divide em placas, chamadas placas tectônicas. Nessa figura aí, vocês podem observar, nessas linhas pretas, são os limites entre uma placa tectônica e outra, né? Então, como a gente pode observar, próximo aos limites das placas tectônicas, nós vamos ter nessas figurinhas vermelhas a incidência de vulcões que estão ativos pelo mundo, tá? Por quê? O que acontece para ter uma formação do vulcão? Nós temos uma alta temperatura e alta pressão na região do manto, né, no interior do planeta, e essa temperatura provoca, em algum momento, uma válvula de escape. Quando ela encontra uma abertura na crosta terrestre, em forma de chaminé, nós temos a formação de um vulcão. E aí ela expulsa aquelas rochas que estão fundidas, né, semipastosas do interior em alta temperatura, que a gente vai chamar o nome de lava quando acontece uma erupção de vulcão, tá? E essas placas, gente, onde tem a junção, elas vão ter constantes movimentos, que
direção à deriva continental, provocando então a possibilidade de separação de algumas partes do continente, né? Mas também os grandes fenômenos que nós vemos no nosso planeta, como não só os vulcões, mas os terremotos, os maremotos, quando acontece no fundo do mar, né? Então, esses tsunamis, por conta da movimentação dessas placas, tá? Essas placas, elas podem se mover, elas podem se afastar uma da outra, elas podem se aproximar uma da outra e colidir, e elas ainda podem deslizar uma sobre a outra. Então, são movimentos que vão acontecer das placas tectônicas, né? Indicando a deriva continental, tá? Que vai provocar, então, esses movimentos e esses fenômenos que nós temos no nosso planeta, tá? Nesse último slide aqui, nós temos um mapa mental dando um nome a esses movimentos, que é das placas, tá? Divergentes quando se afastam, convergentes quando se chocam e transformantes quando deslizam uma sobre a outra, tá? E a formação que elas vão provocando, né? O que resulta nessa movimentação das placas no nosso planeta, ok? Isso nós estamos começando a ver a parte do solo aí no nosso capítulo 2 do livro.